Linha do Tempo Ponta Grossa 200 anos. Uma homenagem da CBN Ponta Grossa. Olá, esse é o podcast Linha do Tempo Ponta Grossa 200 anos. Estamos repassando o passado, o presente e o futuro aqui da cidade com os nossos convidados especiais. E hoje eu converso com a Priscila Garbellini Jaronsky, ela que é diretora executiva da Casa da Indústria aqui em Ponta Grossa e colunista da CBN. Gentilmente vai falar sobre a indústria aqui em Ponta Grossa, que é um dos pontos muito importantes aqui da cidade para a gente conseguir fechar esse raio-x, né, Priscila? Muito obrigado por participar de mais um projeto aqui da CBN. Imagine, é sempre um prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, ainda mais falando de um tema que me é muito familiar, né, que eu trabalho todos os dias aí, que é a indústria. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse projeto do podcast. E a gente vendo Ponta Grossa, né, passado, como foi criada, tudo que se passou na história de Ponta Grossa, chega num determinado momento que a gente se depara com a indústria, né? Sim, é porque a indústria foi muito relevante na formação da cidade, né? Então a gente observa, tem alguns pontos que são levantados, né, historicamente, mas a indústria, ela é tão relevante quanto outros elementos que a gente observa histórico, que a gente tem muito forte aqui, é a questão dos trilhos, né, das linhas de trem, do entrocamento rodoferroviário, mas a gente percebe que está tudo muito amarrado e que a industrialização cresceu muito aqui, justamente por conta de vários fatores que a cidade oferta, mas um deles é por conta da localização geográfica, né? Então é bem interessante. E essa localização, Priscila, porque a gente tem, até a professora Márcia, que é a nossa, ela foi curadora da nossa exposição lá no Lago de Olarias, e ela falou desses caminhos de Ponta Grossa, né? A gente tem as tropas, a ferrovia, as rodovias. É muito importante para o crescimento de Ponta Grossa as estradas. Sim, sim. Sempre foi. Ponta Grossa sempre foi um centro logístico. E agora ela tem se firmado cada vez mais nesse sentido. Porque onde a gente não vou dizer um passado muito distante, há 5 anos atrás a gente via muito voltado para a industrialização somente, hoje o apelo já vai para a indústria e logística. Porque a indústria tem trazido muito da logística consigo. Então, as indústrias, elas têm a formação da produção, a indústria da transformação, mas esse escoamento, ele é muito relevante da localização geográfica está aqui. Então, não é raro da gente pegar indústrias que têm KNAIs preponderantes. O que é o KNAI? É o código de atividade que essa indústria pratica. A atividade preponderante dela é a produção industrial, a indústria da transformação, mas ela tem como atividades secundárias a logística, que é o fato do escoamento dessa produção que ela pratica, né? E em termos históricos, nós estamos comemorando 200 anos aqui em Ponta Grossa, né? É mais recente esse crescimento da indústria, né? A gente tem, inclusive, chamado a atenção com o plano de desenvolvimento da indústria, que é o PLADEI, que foi no final do século passado, praticamente, né? Isso. Então, o que aconteceu? Eu até trouxe um pouquinho do histórico aqui, só para a gente poder identificar aqui as produções aqui, grandes de Ponta Grossa, e como que veio essa evolução, né? Então, Ponta Grossa lá atrás, ela quando começou na questão histórica, dos caminhos, começou com o tropeirismo. Então, o tropeirismo, ele trouxe a primeira indústria que a gente teve muito ligado aí à produção de carne, à questão do caminho realmente dessas tropas. Então, a gente entra mais uma vez nessa questão da logística muito forte. Mas tudo começou, a industrialização, a gente pode dizer que a semente inicial começou com o tropeirismo. Né? E aí, depois do tropeirismo, a gente teve uma fase muito relevante na região aqui da erva mate. Então, a gente teve um enriquecimento, porque aí a gente saiu um pouco só da produção, né, para entrar na manufatura, onde a gente começou a ter beneficiamento. Então, não se falava só no tropeirismo, era a cultura, né, e a gente não tinha industrialização em si, embora o tropeirismo foi o ponto de partida, o ponto inicial. Mas quando a gente teve o início da era da erva mate, a gente já começou a falar em beneficiamento, em secagem da erva, em transformação do produto, né? E aí, na sequência, a gente teve, com o fortalecimento das ferrovias, uma fase bem relevante também de suinocultura aqui em Ponta Grossa, também dando um ponto inicial de indústrias que até hoje a gente tem voltado para alimentos, né, para beneficiamento de carne.
E aí a gente teve, na sequência, na época ali dos anos 40, 50, uma fase muito forte das madeireiras. E foi aí que a gente pode começar a falar da indústria como a gente conhece hoje. Então, Ponta Grossa, lá nessa década de 40, de 50, era muito forte a questão das madeireiras. E nós, nessa época, éramos o maior produtor de tonéis. Então, por isso que a gente fala que era uma indústria da tanoaria, né? De fazer tonéis, principalmente para envelhecimento de bebidas, de vinho, de uísque. As características cervejeiras já desde ali. Exatamente, cervejeiras. Então, se usava muitos tonéis de madeira. E a gente era o maior fabricante do país de tonéis. E aí entrou a questão ainda da carpintaria, mudando ali para serrarias, beneficiamento e o início do que a gente chama de floresta plantada. O que é floresta plantada? É o que a gente chama, às vezes erroneamente, de reflorestamento, mas ela, de alguma maneira, ela foi plantada um dia. Então, quando a gente fala floresta plantada, é aquela floresta que ela é plantada e replantada várias vezes com uma finalidade. E a gente tem muito forte aqui o pinus, não é a mata pinheiro, nativa, não né? é Que já a mata existe, nativa, exatamente. E aí, então a gente tinha muito forte aqui em Ponta Grossa, foi o tempos áureos aí da indústria madeireira, né? Tanto é que a primeira diretoria da ACPG, ela foi formada por muitos madeireiros da época. Eram pessoas de muito protagonismo na indústria e no comércio local, né? Então, a gente tinha isso historicamente. E aí, o que aconteceu? Então, a gente teve esses tempos áureos aí, nessas, vamos dizer, 2 décadas das madeireiras. A gente teve uma crise dos anos 60. E aí, depois dessa grande crise dos anos 60, a gente teve o surgimento das indústrias de beneficiamento de soja em Ponta Grossa. Que aí foi nessa pegada aí que começou a famosa soja. Que tudo era soja aqui em Ponta Grossa. Tudo, a cidade respirava a industrialização da soja. Tanto é que a gente tinha a rainha da soja, então a gente tinha todo o protagonismo da produção voltada para a soja, né? Então a gente tinha muita produção de soja, onde se iniciou aí a questão da agroindústria, da forma como a gente já conhece hoje, porque daí já não faz tanto tempo assim, já foi anos 60 ali, né? Década de 60, década de 70, muito forte. E aí o comércio inflou, se empoderou em cima da questão da soja, da riqueza que a soja fornecia para a cidade, né? E aí a gente viu realmente a cidade ganhar essa voz, essa importância no cenário estadual por conta da produção de soja. E isso foi por algum tempo, até que a gente começou a migrar depois para a indústria da transformação em si, quando começou os primeiros programas de incentivo de industrialização no estado do Paraná. E isso começou ali no final da década de 80. Se a gente pegar ali aqueles planos, inclusive nacionais, na época do Juscelino Kubitschek, que dizia assim, fazer 50 anos em 5, né? Que se falava em desenvolvimento. Então, o objetivo do Estado, enquanto nação, era realmente gerar o desenvolvimento. E é muito nítido a gente observar a ligação muito próxima entre desenvolvimento e indústria, né? Então, tem autores que a gente acaba estudando e lendo nesse universo da industrialização que diz que um ambiente, para ele ser desenvolvido, para ele ser considerado desenvolvido, ele tem que ter uma industrialização. E isso ficou muito forte no país e aqui no estado do Paraná, onde começaram a implementar os programas. Você falou do Pladei, né? Então, assim, é um programa municipal, mas a gente também teve programas estaduais ali na década de 80 para trazer indústrias que antes ficavam muito localizadas em São Paulo, Minas, Espírito Santo, ali, as grandes siderúrgicas, quando a gente percebeu que o Brasil começou a falar em industrialização, ainda ficaram localizados nesses centros maiores. E aí o estado do Paraná começou uma política de desenvolvimento e industrialização ali, a partir da década de 80, para instalar principalmente montadoras de veículos na cidade de Curitiba. Então, ali que surgiu o SIC, a cidade industrial. Só que, como o objetivo deles era essa transformação final do produto,
eles pensaram que nas cidades adjacentes poderiam ser formados cinturões de indústrias que iriam fornecer a matéria-prima para essas grandes indústrias instaladas na região metropolitana de Curitiba, né? Na verdade, em Curitiba em si, na capital. E aí Ponta Grossa começou a mudar a chave. Então foi ali na década de 90 que a cidade começou a perceber que ela poderia se industrializar nesse sentido, principalmente dentro do segmento metalomecânico, para fornecer toda essa matéria-prima lá para Curitiba, né? Só que foi muito interessante que alguns caminhos que não se achavam que iam seguir, acabaram sendo seguidos, como, por exemplo, o fato da indústria metalomecânica ser muito forte aqui, formou um grande, vamos dizer assim, a gente chama de PLR, né? Um plano, PLR não, plano de, um programa de encadeamento local, né? Um programa de encadeamento local de empresas, de indústrias que faziam móveis de aço. Então, Ponta Grossa ganhou novamente um protagonismo no cenário nacional, fazendo móveis de aço. Então, a gente teve arranjos produtivos locais, APL. Eu acabei confundindo as siglas ali, mas são arranjos produtivos locais. E a gente tinha quase assim, vamos dizer, 80% de todos os armários que eram comprados pelo poder público nacional. Então, assim, se chegava em hospitais, em escolas, esses móveis de aço, aqueles... como é que a gente pode chamar? Armários maiores que a gente vê no hospital, ou até mesmo para armários menores, assim, né? Eram todos que eram de aço, era praticamente fabricado aqui em Ponta Grossa. Só que, assim, a gente tem um histórico comportamental na cidade, que também a gente precisa dizer, que é dificultador, no sentido de que aqui a gente tem um perfil diferente do que a gente visualiza no norte ou no oeste do Paraná, que é um perfil mais agregador, um perfil das pessoas trabalharem mais juntos, até porque a gente observa um berço muito forte nesses locais das cooperativas. Então, as pessoas, elas são naturalmente mais cooperativadas, elas são mais coletivas, elas pensam mais de forma coletiva. E aqui, por a gente ser uma cidade mais antiga e ter esse histórico mais na questão da formação ali, de concorrência, a gente sempre teve dificuldade de formar esses arranjos produtivos locais quando a gente fala em termos horizontais, né? Quando a gente fala em termos verticais, ou seja, a cadeia fornecendo para os de cima, enfim, a gente consegue observar vamos dizer, uma sintonia melhor. Mas quando a gente vê em termos de concorrência, a gente tem uma certa dificuldade por conta da questão histórica em Ponta Grossa. A gente pode chamar isso de capital social. Então, a gente pode dizer que em Ponta Grossa falta um pouco de capital social, que é esse feeling que a gente observa em outros locais, onde a gente tem esse... Eles podem contribuir uns com os outros. Isso. Realmente essa ideia do cooperativismo mesmo. Aqui em Ponta Grossa, a gente não tem isso. Tem mais resistência, né? Mais resistente, né? E aí, esse arranjo produtivo local, que era dos móveis de aço, foi, inclusive, fomentado pelo próprio governo do estado, fundações, a gente teve algumas fundações vindo para cá para estudar esse arranjo produtivo e como Ponta Grossa poderia, né, se destacar nesse cenário, mas infelizmente, pelo fato das pessoas se verem muito como concorrentes, a gente acabou tendo essa dificuldade gerada aí. E aí a indústria acabou sendo formada como uma indústria de fornecimento de matéria-prima, né? Muitas peças, os tornos. Então, era muito forte essa questão da fabricação de peças, de motores, enfim, da matéria-prima que ia ser usado na fabricação final em outros lugares. Só que aí em si, né, olhando historicamente, veio a vinda do Pladei. Que era um programa de desenvolvimento industrial pensado, né, a gente comentou ainda no podcast dessa semana, a questão do prefeito Luiz Gonzaga Pinto, que pensava nessa questão da industrialização, e que foi colocado em prática ali pelo Ciro Martins, que até dá nome ao nosso distrito industrial hoje, que a gente fala o Distrito Industrial Sul, né,
por conta desse objetivo da industrialização e aí saindo desse nicho de fornecimento. O que esse plano queria? Esse plano queria que Ponta Grossa passasse a ter uma fabricação final, né? Que ela pudesse beneficiar os seus produtos e não somente servir como matéria-prima de outra produção. E aí a gente começou a observar a vinda de grandes indústrias para cá. A primeira grande multinacional que veio para cá foi, na época, a Macisa, que acabou sendo um divisor de águas, né? Que ainda resgatava aquela questão da madeireira lá de trás, mas que trazia um produto super novo, que na época era muito novo realmente, que era o aglomerado de madeira. E aí a gente teve, depois o Pladei virou a Prodese, né? A Prodese é um programa também pensado no desenvolvimento industrial, construindo em cima dessa questão da industrialização, para ser o chamariz de atrativos de investimento, né? Então, para atrair investimentos de indústrias que não só iriam fazer aquela matéria-prima para ser usada em outras indústrias, mas para beneficiar produtos finais. E aí, a gente observou ali na década de 2010, né? Então, a Macisa, ela chegou aqui um pouco antes, mas em 2010 foi o grande marco que a gente observou na cidade de vindas de instalações de grandes indústrias vindo para cá. E aí, ali em 98, 99, a gente observou uma enxurrada de anúncios, de bons anúncios da vinda de instalações dessas indústrias que são, né, consideradas aí que a gente chama das multinacionais e que formaram novos aglomerados, novos arranjos produtivos locais, né? E aí a gente tem... eu ouvi uma vez, e agora eu não lembro de quem que eu ouvi, mas de repente alguma cobertura jornalística, alguma coisa, algum burburinho, nunca foi oficial. Mas eu ouvi que hoje em dia, atualmente, né, a gente tem uma Curitiba, cidades maiores, totalmente sem espaço para novas indústrias e Ponta Grossa ainda com bastante espaço. Isso se confirma hoje em dia? A gente não tem tanto espaço quanto gostaria, né? Vou dizer que a gente gostaria de ter mais espaço. Os espaços do município, eles já estão muito, muito escassos, né? Para a gente falar em doação de terrenos e tudo mais. Mas a gente tem potencial para tornar novas áreas que são agricultáveis, né, que são da agricultura, por exemplo, ainda em distritos industriais, em áreas industriais, e aí a gente fala muito daquele distrito industrial norte, que é ali, vamos pegar a continuidade daquilo que a gente chama ali do Jardim Los Angeles, do que margeia a rodovia, até Carambeí. Só que a gente acaba vendo, quando a gente vai para lá, que Carambeí é muito mais perto do que a gente espera. Porque Carambeí começa logo ali depois da DAF. Então, não é uma área também tão grande. Mas hoje é um apelo muito grande para a área de logística em Ponta Grossa. Então, grandes empresas de logística dessas que fazem venda de produtos chineses, né, que a gente conhece na internet, eles precisam ter centros de distribuição e esses centros têm que ser bem localizados. E aí a gente tem tido recentemente uma procura por essas empresas para trazer o centro logístico para Ponta Grossa, justamente porque é muito próximo da vinda do porto, do escoamento do porto, da vinda de São Paulo, da ida para o sul, para o Paraguai, para Argentina, enfim. Então, a logística de Ponta Grossa é uma logística interessante, não em termos só nacionais, da América do Sul, vamos dizer. A gente está bem localizado em termos de toda a América do Sul, do Mercosul, da América Latina. Então, existe esse atrativo grande, né, voltado aí para essa parte da logística. Então, realmente, a Ponta Grossa a gente gostaria de ter mais áreas, né, mas ainda tem possibilidade de crescimento, né, nessa questão da indústria, assim, a gente consegue conversar principalmente ali com o plano diretor, então tudo isso que é de extrema importância aí, porque a indústria também não pode invadir a cidade. Então, é sempre importante que a gente respeite aí todas as questões das áreas. Né, todo também, um planejamento, exatamente. E aí é importante a gente falar também, Tairlan, da questão do que é uma indústria endógena e do que é uma indústria exógena.
Então, o que acontece? Tem que explicar agora certinho essas palavras aí. O que é uma indústria endógena? É aquela indústria que vai consumir aquilo que está no seu entorno. E a indústria exógena, muitas vezes, ela vem pronta e ela traz insumos de fora. Então, a gente observa que as indústrias endógenas, ela cria uma cadeia, vamos dizer, mais saudável do que as exógenas. Então, uma indústria que é endógena, que ela vai se formar muitas vezes aqui na própria cidade, uma indústria familiar, uma indústria local, ou uma indústria gerada pelo cooperativismo. Então, a gente pega isso muito forte na história das cooperativas e por isso que a gente observa como o desenvolvimento é grande nas localidades onde se tem cooperativa. É porque toda a cadeia é formada na base dessa localidade. Então, eu tenho os prestadores de serviço vindos dessa localidade, eu tenho a mão de obra vinda da localidade, eu tenho a manufatura, a matéria-prima vindo da localidade. E aí, o que acontece? O dinheiro circula ali, ele fica quase como um círculo virtuoso. Quando eu tenho indústrias exógenas, ela gera riqueza, ela gera desenvolvimento. Mas entende-se que ela gera menos, porque ela traz insumos de fora, ela vai trazer matéria-prima de fora, muitas vezes ela traz mão de obra de fora. Então, o dinheiro, ele tem um certo vazamento, a gente pode dizer assim, ele não fica totalmente concentrado nessa localização. Então, o que a gente pode fazer para deixar, vamos falar assim, a cidade mais desenvolvida? Não é dizer que a gente não quer indústrias exógenas, mas é de fazer todo o possível para que essas indústrias exógenas, que sejam instaladas na cidade, elas criem cadeias endógenas. Elas criem essa relação com o local. E Ponta Grossa tem feito isso relativamente bem, no sentido de oferecer esse encadeamento. Mas a gente precisa trabalhar melhor, é o que a gente comenta bastante, a questão de qualificação profissional, de realmente trazer empresas que sejam interessantes. Então, conversar com as empresas que já estão aqui instaladas e perguntar o que para vocês é interessante, o que é necessário, para a gente poder formar a cadeia, fomentar essa formação de cadeia. Então, quando a gente fala em política de atração de investimento, a gente não é qualquer investimento, né? Tem que ser investimentos pensados, investimentos e às vezes certeiros. Não é nem o valor, né, também, claro, muito importante também o valor, né, o investimento que vai ter, mas principalmente esse pensamento a longo prazo. Sim, né? a longo prazo, da formação da cadeia, de quantos trabalhos vai propiciar, de quanto de imposto vai recolher, mas também de quanto isso a longo prazo vai propiciar de concentração de riqueza na cidade. A partir do momento em que eu consigo fazer isso retornar, e por isso que a gente observa regiões que são bem desenvolvidas, porque as cooperativas têm isso muito forte. Os cooperativados trabalham e abraçam essa causa. Então, a gente observa que existe esse círculo virtuoso muito forte, e isso que é o encadeamento. Então, quando a gente fala em indústria, a gente tem que pensar, inevitavelmente, no quanto a gente pode propiciar para ela dentro dessa estratégia de encadeamento, de estruturação, para não só você atrair indústrias boas, indústrias novas e novos investimentos, mas para você também fidelizar as que aqui já estão, né? Para que elas permaneçam aqui e realmente tenham perspectivas aí de crescimento e de melhora e de vinda de outras empresas para fomentar essa cadeia. O nosso tempo está bem curtinho já, eu queria só para finalizar mesmo que você falasse como que está agora, né? Quer dizer, a gente falou de todo esse planejamento, de todas essas necessidades, e isso que você falou tem sido pensado, as pessoas, a gente pode falar da própria prefeitura mesmo, que é também, né, um dos atores, mas são vários atores, a própria SPG, a Casa da Indústria, juntamente com a FIEP, então todos esses, existe uma língua só, tá todo mundo no mesmo nível, como que tá essa questão? Então, a gente tem tentado, né, teve uma aproximação muito grande, realmente, das entidades, com o poder público também, para que a gente possa construir o desenvolvimento, porque todo mundo tem o mesmo objetivo, que é o crescimento, a melhora local, enfim. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, num primeiro momento, vem na nossa mente algo muito relacionado com a economia. Mas junto com a economia, a gente vê a questão do desenvolvimento social, né? Porque se a gente realmente tem essa concentração de riqueza, essa melhora e a distribuição disso de uma forma justa, igualitária e sustentável, a gente observa
o índice, a melhora do IDH do município, na educação, no saneamento básico, a diminuição do índice Gini, que é um índice que a gente briga bastante para diminuir, porque quanto menor é o índice Gini, significa que mais igualdade você tem naquele território. Então, o objetivo é que essa riqueza ela seja melhor distribuída, né? Então, há sim uma tentativa de aproximação, uma conversa melhor entre as entidades, para que a gente possa fazer planejamentos, porque como eu disse, atrair novos investimentos não é o suficiente, é importante atrair bons investimentos que vai gerar esse desenvolvimento local. Então, a gente tem buscado isso. Atualmente, Ponta Grossa é uma das cidades mais industrializadas que a gente tem dentro do estado. A gente tem essa evidência dentro do cenário industrial. A gente pega, por exemplo, o resultado do PIB da indústria de Ponta Grossa é maior do que o resultado do PIB no estado do Paraná, por exemplo. Então, a gente vê um protagonismo da cidade dentro do cenário estadual, que já é um cenário bem favorável, porque o Paraná é um estado que tem aí uma grande industrialização, tem essa evidência. Mas a gente percebe que Ponta Grossa, como dizem, já ouvi falar muitas vezes, é a bola da vez, né? Porque realmente a gente tem uma empregabilidade muito boa dentro desse setor industrial e a vinda de grandes empresas aí com o objetivo de realmente fomentar e melhorar o desenvolvimento local. Ótimo, Priscila Garbellini Jaronski, muito obrigado por participar demais esse projeto aqui da CBN, sempre muito bom ter a tua parceria aqui. Que isso, nossa, é um prazer meu estar aqui com vocês e conte sempre comigo, eu fico muito feliz de poder contribuir aí e dividir o conhecimento, porque o melhor conhecimento que a gente tem é aquele que a gente divide. Passar, né, para os ouvintes. Exatamente. E também agora para os telespectadores. Muito bacana. O nosso conteúdo. Esse foi o podcast Linha do Tempo, 200 anos de Ponta Grossa. Todos os conteúdos ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por assistir a esse conteúdo. Linha do Tempo Ponta Grossa 200 anos. Uma homenagem da CBN Ponta Grossa.